E as redes sociais exploram exatamente essa necessidade. O pertencimento deixa de ser construído em relacionamentos profundos e passa a ser medido por indicadores públicos através das redes sociais. Nós vivemos na cultura da comparação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje falando diretamente do centro de São Paulo. Exatamente, estou aqui no Brasil. Tudo por um like, quando a aprovação digital vale mais que a própria vida. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Imagine só acordar pela manhã e antes mesmo de olhar pela janela ou conversar com alguém da sua família, alguém ao seu lado, sua primeira preocupação irá ser descobrir quantas pessoas curtiram aquela foto maravilhosa, aquele vídeo maravilhoso que você publicou na noite anterior. Exatamente isso que acontece para milhões de pessoas. Essa não é uma hipótese, é a rotina delas. Por quê? Porque nós vivemos em uma época extraordinária. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tantas formas de comunicação e tantas oportunidades de compartilhar ideias através das redes sociais. Ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto expostos ao julgamento público. Cada fotografia, cada comentário, vídeo pode ser aprovado ou ignorado ou criticado por milhares de pessoas em poucos segundos, quem sabe até ao redor do mundo. E a pergunta então inevitável que fica para eu e você hoje é: quando foi que uma curtida passou a valer tanto? Isso se chama a economia da atenção. Olha só, o petróleo impulsionou a economia do século XX, mas você sabe o que impulsiona a atenção do século XXI? Exatamente, a atenção pelos likes nas mídias sociais. Empresas como Meta, TikTok, Google e o X, né, agora, não vendem apenas publicidade, elas competem diariamente por algo muito mais precioso: o tempo da sua mente, exatamente. Da sua mente. O economista e prêmio Nobel Herbert Simon escreveu décadas atrás. Na verdade, ele escreveu isso em 1971. A riqueza da informação cria pobreza de atenção. E ele fez essa observação muito antes das redes sociais existirem, muito antes da internet. E hoje ela parece quase profética, não é verdade? 55 anos depois. Quanto mais conteúdo existe, mais difícil se torna manter nossa concentração. Nossa atenção tornou-se um recurso escasso, e aquilo que é escasso possui enorme valor econômico. Por isso, bilhões de dólares são investidos todos os anos para fazer com que você permaneça apenas mais alguns segundos diante da tela, de alguma coisinha que está lá na tela. O nosso cérebro, ele foi programado para buscar aprovação. Você sabia disso? Do ponto de vista evolutivo, ser aceito pelo grupo significa sobreviver. Olha que interessante. Durante milhares de anos, ser rejeitado pela comunidade à nossa volta podia significar isolamento, fome e até morte. O nosso cérebro ainda carrega esse mecanismo. Quando alguém nos elogia, sorri para nós ou demonstra aprovação, regiões relacionadas ao sistema de recompensa são ativadas no nosso cérebro. Estudos em neurociência, por exemplo, mostram que interações sociais positivas podem estimular circuitos ligados à dopamina e dessa forma reforçando determinados comportamentos. As redes sociais compreenderam isso profundamente. Cada curtida, cada comentário, cada notificação, plim plim, não é? Funciona como uma pequena recompensa imprevisível. Justamente por ser imprevisível, torna-se mais difícil abandonar esse comportamento. Olha só, o pesquisador Adam Alter descreve isso, ou descreve esse mecanismo em um dos livros dele, né? Irresistible, mostrando como tecnologias digitais utilizam princípios semelhantes aos encontrados em jogos de azar. Exatamente, em jogos de azar. Quando a identidade vira estatística,
Então o problema não está em receber apenas uma curtida. O problema, meus amigos e amigas que estão aí do outro lado, o problema começa quando a curtida passa a definir quem você acredita ser. Exatamente. Começa a moldar a sua identidade. A sua autoestima ela passa a oscilar conforme os números das curtidas. Se você receber 100 curtidas, você se sente muito importante. 10 curtidas, Aí você começa a questionar o seu próprio valor. Olha só que interessante. Essa é uma armadilha psicológica poderosa. E os pesquisadores Roy Baumeister e Mark Larry demonstraram que a necessidade de pertencimento é uma motivação humana fundamental. Isso eles escreveram em 1995. Mais de 30 anos atrás. E as redes sociais exploram exatamente essa necessidade. O pertencimento deixa de ser construído em relacionamentos profundos e passa a ser medido por indicadores públicos através das redes sociais. Nós vivemos na cultura da comparação. Existem muitas pessoas que estão à nossa volta se comparando umas com as outras. Existe um outro fenômeno silencioso também. As pessoas não publicam sua vida, sua real vida, não é? A realidade da vida. Elas publicam os seus melhores momentos. O que você vê nas redes sociais? Grandes viagens, grandes carros, restaurantes, corpos perfeitos, famílias aparentemente perfeitas, sucesso profissional. Mas o que eu e você não vemos são as crises conjugais, a ansiedade, dívidas, fracassos, noites sem dormir, insegurança. E aí você compara os bastidores da sua vida com o palco cuidadosamente editado da vida dos outros. O que se torna ridículo, né? E isso produz uma sensação permanente do quê? Uma sensação de insuficiência. Nunca está bom. Jonathan Haidt argumenta que essa cultura de comparação constante está entre os fatores associados ao aumento da ansiedade e da depressão entre adolescentes na era dos smartphones. Pesquisa feita agora há pouco, em 2024. Tudo virou conteúdo, você já notou isso? Antigamente nós viajávamos para descansar. Hoje, muitas pessoas viajam para quê? Para produzir conteúdo. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Antes, jantar era para conversar com alguém, ou com alguns amigos, pessoas. Agora, muitas vezes, espera-se que todos aguardem até que a fotografia seja publicada do jantar, do prato, da sobremesa, né? Algumas pessoas assistem até o pôr do sol através da tela do celular. Que coisa incrível, né? E depois publicam lá, né? Vivem o momento pensando em como ele será visto pelos outros. E esquecem de viver o presente. A experiência da vida deixa de ser vivida. E passa a ser o quê? Uma performance, né? Performada, né? O preço da fama instantânea. É incrível. Isso que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Isso é em todo mundo. Em busca de visibilidade, as pessoas assumem riscos cada vez maiores. E às vezes até se desafiam. Desafios perigosos, muitas vezes. Pegadinhas agressivas na internet, humilhações públicas, exposição da própria intimidade. Olha só o que acontece, pessoal. E em casos extremos, acidentes fatais têm ocorrido, né? Durante tentativas de produzir conteúdos, por exemplo, em locais perigosos, ou em situações de alto risco. Eu já vi isso muitas vezes na minha frente. E embora esses casos representem uma pequena parcela, né, dos usuários, como eu e você, ilustram que o quê? Até aonde a busca por atenção pode chegar. E aí tem um detalhe, o problema não é a tecnologia, porque a tecnologia é muito boa, nós estamos usando neste momento aqui. O problema é quando a tecnologia vai redefinir os nossos valores. E isso, na minha opinião, se chama a pobreza invisível. No meu método, Deus Rico, Deus Pobre, que nós falamos aqui muitas vezes, né? Existe uma forma de pobreza que poucos enxergam. E deixa eu te dizer uma coisa, não é a falta de dinheiro, não é a falta de identidade. Porque quem depende constantemente da aprovação dos outros, nunca será verdadeiramente livre. Deixa eu te dizer isso novamente, tá? Se você depende da aprovação dos outros, você nunca será verdadeiramente livre. A sua felicidade estará sempre nas mãos do próximo comentário, do próximo like, não é? O seu valor dependerá do quê? Do próximo algoritmo. E a sua paz dependerá da próxima notificação no seu celular, por exemplo. Isso é pobreza emocional. E aí,
Existe um contraste bíblico, né? Se você é um cristão e acredita na Bíblia, a Bíblia apresenta uma perspectiva totalmente radical. Olha só, quando Samuel procurava o futuro rei de Israel, Deus declarou: o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Enquanto o mundo mede seguidores, Deus mede o seu caráter, exatamente. Enquanto o algoritmo das redes sociais recompensa a aparência, Deus observa as suas intenções. E Jesus Cristo mesmo também advertiu isso. Olha só o que ele disse: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. E aqui a questão não é apenas o que fazemos, mas é por que fazemos. Se nossa motivação é apenas sermos vistos, perdemos toda a essência da nossa vida e daquilo que nós fazemos. O apóstolo Paulo também nos adverte que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, powerful, não é? Poderoso esse versículo. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa renovação começa quando deixamos de permitir que a cultura digital determine nossa identidade. E aí, o verdadeiro investimento, né? Aí está o verdadeiro investimento. Muitos passam horas aperfeiçoando fotografias, vídeos, e poucos passam o mesmo tempo aperfeiçoando o caráter. Uma fotografia pode impressionar durante alguns segundos, mas o verdadeiro caráter influencia uma vida inteira. Livros, boa leitura pode informar a nossa mente para melhor, pode transformar a nossa mente para melhor. Disciplina pode transformar uma carreira profissional. Integridade pode construir um legado. Curtidas desaparecem rapidamente. Caráter permanece. E aí fica uma pergunta, né? Imagine que amanhã todas as redes sociais deixassem de existir. Nenhuma curtida, nenhum comentário mais, nenhum seguidor. A pergunta que eu faço para você é: quem você seria? Aliás, eu faria mais algumas perguntas. Quem você seria? Sua alegria permaneceria? Seu propósito continuaria? Seu valor diminuiria na sociedade? Ou você descobriria que aquilo que realmente sustenta uma vida nunca dependeu de um algoritmo? Porque no fim, a pergunta não é quantos seguidores você possui. A pergunta é quem você está se tornando enquanto tenta conquistá-los. Conquistar os seus seguidores, exatamente. Porque, por exemplo, né, riqueza verdadeira, prosperidade verdadeira não é ser conhecido por milhões de pessoas. Riqueza verdadeira, prosperidade verdadeira é desenvolver um caráter que permaneça valioso mesmo quando ninguém estiver olhando para você ou dando um like. Antes de nós fecharmos esse vídeo, eu gostaria de fazer um último convite. Não pegue o celular agora. Não olhe para as notificações. Não veja quantas pessoas curtiram sua última publicação. Quem sabe você pode fazer isso amanhã pela manhã, bem cedo. Olhe para dentro de si. Se olhe no espelho e pergunte-se com absoluta honestidade: quem sou eu quando ninguém está me observando? Quem sou eu? Quem sou eu quando a câmera do meu celular está desligada, quando o palco está vazio e quando não há aplausos nenhum? Faça isso, porque se todas as redes sociais desaparecessem amanhã pela manhã, ou hoje à noite, eu pergunto: o que restaria de você? Quem você é realmente? Restaria os seus princípios, o seu caráter, sua família, a sua fé, a sua capacidade de amar, de servir e de construir algo que sobreviva ao tempo? Ou quem sabe você sentiria que perdeu parte da sua identidade? Porque milhões estão nesta categoria. A verdadeira tragédia não é viver sem a internet, sem a tecnologia. Curtidas, likes, desaparecem em minutos. Tendências, a gente vê claramente, tendências mudam de semanas em semanas, né? Ou em alguns dias. Os algoritmos são escritos constantemente, mas há um caráter, né, íntegro, uma mente sábia e uma vida guiada por valores irá permanecer por gerações. Lembre-se disso. Talvez no fim da sua vida, ninguém pergunte quantos seguidores você teve, quantos vídeos viralizaram ou quantos milhões de visualizações alcançou as suas fotos, os seus conteúdos, os seus vídeos. A
A pergunta, quem sabe, mais importante será outra. Você se tornou a pessoa que Deus sonhou que você fosse realmente na sua vida? Porque o maior sucesso, lembre-se, não é conquistar a atenção do mundo. O maior sucesso é conquistar uma vida que faça sentido para você mesmo, mesmo quando o mundo deixa de olhar para você. Lembre-se disso. As pesquisas mostram claramente que nós estamos vivendo num mundo com muita informação, mas pouca atenção para nós próprios, sem precisar a aprovação de ninguém à nossa volta. Pense nisso, pense nisso. Olhe-se no espelho. Quem sabe faça isso agora, neste momento. Olhe-se no espelho. Olhe-se na câmera do seu próprio telefone ou do seu computador e olhe realmente quem você é, fisicamente e, obviamente, que mentalmente. Olhe para você e pergunte-se a si mesmo: quem sou eu nesse mundo maluco, digital, que nós vivemos neste momento? A gente se vê na próxima. Grande abraço e que você que está aí do outro lado siga um Deus rico. Que esse Deus rico quer que você seja você mesmo e não outra pessoa, mas você que está aí. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Aqui de São Paulo, centro de São Paulo.